Olá, camaradas, futuros diplomatas, estamos aqui para essa primeira aula, de fato, que eu vou colocar aqui no YouTube para vocês, aula sobre a Revolução Inglesa. Sem mais delongas, vamos colocar aqui aquela cartela bonitinha, tá aqui Revolução Inglesa, aula número 1. E eu vou voltar um pouco no tempo. Voltar um pouco no tempo para lembrar para vocês que a origem do absolutismo inglês está lá na Guerra dos 100 Anos. Uma guerra que a Inglaterra vai perder da França. A Inglaterra entra em crise e, digamos assim, na ressaca da Guerra dos 100 Anos, os ingleses acreditam que a melhor coisa era seguir os passos de Portugal, que já tinha formado o Estado moderno, da França, e criar o seu próprio Estado moderno. Para isso, duas casas nobiliárquicas vão lutar, os York e os Lancaster. Os Lancaster representados pela Rosa Vermelha, os York pela Rosa Branca. Então você tem a Guerra das Duas Rosas, ou The War of the Roses. Pois bem, são 30 anos de conflito entre essas duas classes. E as duas vão se enfraquecer. Se enfraquecem e abrem espaço para os Tudor, que não eram tão fortes como York e Lancaster, mas se aproveitam dessa crise. O nosso digníssimo Henrique Tudor invade a Inglaterra, toma o trono, faz uma aliança com Lancaster, casa com a Isabel de York e faz também uma aliança com os York. E a partir de então você tem uma conciliação entre essas três casas. O símbolo disso é que a rosa que vai representar os Tudor, ela é vermelha e branca. Pois bem, Henrique VII, que é como o Henrique Tudor vai assumir o trono, vai fazer um reinado de consolidação do absolutismo na Inglaterra, um absolutismo parlamentar, porque o rei consulta o parlamento para fazer guerra, aumentar impostos, enfim. Mas o principal Tudor, sem dúvida nenhuma, é o seu filho, é o Henrique VIII. É um rei que a gente sempre lembra porque rompeu com a Igreja Católica, né, em busca do divórcio. Ele queria ter um filho homem e dizia que a culpa era da Catarina de Aragão, que não dava um filho homem para ele, afinal de contas ele tinha muitos filhos homens fora do casamento. Bom, mas a gente esquece, e não pode esquecer, do viés político-econômico. Ele queria confiscar as terras da igreja para distribuir entre o parlamento. Ele queria expulsar a igreja católica, criar a sua igreja e ter o poder político e religioso na Inglaterra. Então, existem questões objetivas aí que levam à criação da igreja anglicana. E a criação do primeiro ato de supremacia. Né? Então, em 1533, ele rompe com a Igreja Católica, se separa da Catarina de Aragão, vai se casar com a Ana Bolena e vou dizer para vocês que não consegue o tal filho homem que ele tanto queria. Olha que interessante. Né? Ele vai ter uma outra filha, que é a Isabel, né? Ou Elizabeth. E o que vai acontecer é que ele vai se casar, vai se separar de novo. Então, em 1536, ele se separa. Então, ele fica 3 anos apenas com a Catarina, ou a Ana Bolena. E aí ele vai casar com a Jane Seymour. Com a Jane Seymour, aí sim, ele tem o pequeno Eduardo. Né? Detalhe que ele fica pouquíssimo tempo com a Jane Seymour, de 36 a 37, né? E depois tem mais 3 casamentos. É um rei de 6 casamentos. Tanto que tem um musical chamado Six, né, que as pessoas gostam muito e que fala dessas 6 esposas. Enfim. O que importa é que ele vai fazer um longo reinado, são 38 anos de Henrique VIII no poder, mas ele morre e deixa o trono, bom, como era o objetivo dele, né, ele vai deixar o trono para o seu filhinho, o pequeno Eduardo. Mas o Eduardo tem apenas 9 anos. Então, de fato, ele é o rei, mas quem vai governar é um conselho regencial. Você tem um período regencial na Inglaterra. A ideia era esperar o pequeno Eduardo ter idade suficiente. Mas com 15 anos ele vai morrer. Morre aos 15 anos. E aí você tem quem vai assumir o governo inglês e tudo mais. Tem gente que queria que continuasse o anglicanismo, então tinha que ser a Elizabeth I, a Elizabeth, mas vai ser seguida a ordem dinástica. Então, quem vai governar
é a irmã mais velha do Eduardo, né? A filha do Henrique VIII com a Catarina de Aragão. Gente, ela, aos 37 anos de idade, vai assumir, e ela era católica. Então, ela rompe com o ato de supremacia, restaura o catolicismo, proíbe o protestantismo e vai promover uma série de perseguições religiosas. Tanto que ela foi conhecida como a Blood Mary, a rainha sangrenta, né? A Maria de sangue. Tem até um drink em homenagem, né? Que o pessoal fala que é uma homenagem a ela. Enfim. Casa com o Filipe II, que era o seu sobrinho, o rei da Espanha, o rei da União Ibérica, a gente fala quando está trabalhando no Brasil. Isso o parlamento não gosta, né? Ela vai ter uma série de atritos com o parlamento e morre, né? Tem atritos até porque você tem conspiração contra ela, tenta colocar a irmã dela no poder, ela chega a prender a irmã dela na Torre de Londres, dizendo que a irmã dela estava na conspiração. A Elizabeth fala, não tem nada a ver com isso, aí aceitam colocar a Isabel e Elizabeth é a mesma pessoa, né? Elizabeth no interior da Inglaterra, mas quando ela está no leito de morte, ela aceita que a Isabel seja sua sucessora. Não é uma reconciliação com a irmã no leito de morte. Olha que coisa bonita, né? Então, Maria I reconhece a sua irmã, que vai assumir o trono inglês aos 25 anos. Né? Ela vai fazer um reinado muito interessante, longo. Né? Vamos pensar aqui que são 45 anos de Elizabeth I no poder. Tem muita gente que fala que é a melhor rainha da história da Inglaterra, a mais emblemática, enfim. O reinado dela é muito marcado por algumas questões. Primeiro, ela retoma o ato de supremacia, ou seja, a Inglaterra volta a ser anglicana. Ela vai sofrer uma guerra do rei da Espanha, que vai tentar invadir a Inglaterra sob a alegação de luta religiosa, luta pelo catolicismo, e ela vai conseguir defender de forma muito eficiente a Inglaterra, né, e derrota a invencível armada espanhola, mas ela não deixa herdeiro. Em teoria, e tem muita fofoca, ela é a rainha virgem. Então, quem vai assumir o trono? O Jaime VI, que era primo dela, o Jaime VI da Escócia. Presbiteriano, muito fanático, né? Tinha uma série de teorias, mas quando perguntam para ele se ele queria ser o rei da Inglaterra, ele fala, opa, eu estou trocando um sofá de pedra por uma profunda cama de penas. Né? O sofá de pedra para ele era o reinado escocês. Ele vivia aí, ó, no castelo de Edimburgo, lindíssimo, né? E trata muito da figura do Jaime VI na Escócia. Agora, ele vai para a Inglaterra. Esse daqui é o palácio que fica ali em Greenwich. Né? Foi demolido no século XVII e colocaram esse palácio aqui no lugar, né? Que depois vai ser hospital e tudo mais. Hoje em dia você pode visitá-lo. E lá está o quadro que tem Elizabeth I. É uma visita bem legal. Depois vai para Greenwich e tudo mais. Agora, qual vai ser o problema? Existem alguns católicos radicais que não querem de forma nenhuma que você tenha um rei anglicano na Inglaterra. Não pode. Ou um presbiteriano, menos ainda. Então, você tem alguns católicos radicais que vão tentar matar o Jaime I, que na Inglaterra ele assume como Jaime I. A ideia é que quando o rei entrasse no parlamento, eles iam explodir o parlamento. Quem lidera essa conspiração, chamada de conspiração da pólvora, é um cara chamado Guy Fawkes. O Guy Fawkes é descoberto na noite anterior ao atentado, preso, e depois hoje em dia, ele é considerado um símbolo da luta contra o absolutismo, contra a centralização, contra o autoritarismo. Relembrem o 5 de novembro. A traição e conspiração da pólvora. Não conheço nenhuma razão para que a traição da pólvora algum dia seja esquecida. Interessantíssima essa declaração do Guy Fawkes. Hoje, né, a máscara com os traços do Guy Fawkes viraram um símbolo, né, e vamos lembrar que depois do filme V de Vingança ganhou muita força, então vejam o filme V de Vingança, que é muito legal. Agora, pra gente,
interessa a gente lembrar aqui o que o Guy Fawkes... o Guy Fawkes morreu, né? Foi enforcado, né, em 1606. Mas o que interessa pra gente é lembrar do reinado do Jaime. É um reinado, né, bem low profile. Ele vai aceitar até mesmo que católicos secretos, né, fiquem no seu governo. Ou seja, o que é um católico secreto? É aquele católico que fica, na moral, quietinho, né? É católico, mas não professa sua fé publicamente, beleza? É um rei que vai inaugurar a colonização da América. Vai ter problemas com o parlamento por questões financeiras, então você tem alguns atritos grandes. Mas quem vai ter muito problema com o parlamento é o Carlos I. Primeiro porque ele acreditava muito na teoria do direito divino. Então ele dizia, olha só, eu sou rei porque Deus quis, eu não abro mão disso. E aí começa a ter problema com o parlamento. O parlamento queria reduzir o poder dele e ele diz que ele é absolutista porque Deus quis. Que ele tem que mandar em tudo. Sim, ele era anglicano, assim como seu pai. Mas ele era casado com uma católica francesa. Tinha ligações com a monarquia francesa. Então, alguns parlamentares puritanos acreditam que ele, na verdade, era um católico e que iria agir para enfraquecer a igreja anglicana. Então, isso vai gerar problemas. Ele começa a cobrar impostos sem consentimento do parlamento, mais atritos. Fecha o parlamento por 11 anos. É o que os ingleses chamam de 11 anos de tirania. Forçado, emparedado, vai criar o parlamento novamente em 1640, chamado Parlamento Longo. Mas nesse momento, ele vai sofrer com uma revolta de bispos na Escócia, que contestam o poder dele. O rei praticamente não ia na Escócia. Não era presbiteriano, que era o mais forte, né, que era a igreja mais forte na Escócia. E também tem uma revolta na Irlanda. Aí você fala, mas na Irlanda, gente, a Irlanda era independente, mas na prática estava submissa à Inglaterra. Então essas duas revoltas fazem com que ele peça grana para o parlamento, para fortalecer o exército e submeter a Irlanda e a Escócia. Só que o parlamento desconfiava dele. O parlamento desconfiava que ele ia pegar essa grana, fortalecer o exército e ia fechar o parlamento. Então o parlamento vai ser contra, não vai dar esses recursos para ele. O Carlos tenta resolver o problema com o frágil exército que ele tinha, não consegue. E ele começa a suspeitar que o parlamento, na verdade, queria que ele perdesse a guerra. Estava conspirando contra ele. Ele chega à conclusão que 5 membros do parlamento estavam envolvidos nessa conspiração. Ele invade a Câmara dos Comuns para prender esses 5 membros. Claro que os camaradas não estavam lá, já tinham fugido. Mas isso é vital. Porque, para o parlamento, isso era uma grave quebra do privilégio do parlamento, que vinha desde a Magna Carta. E isso vai gerar a Guerra Civil. Vamos falar mais sobre a Guerra Civil no próximo vídeo que eu vou fazer para vocês. Por enquanto, eu queria lembrar que no TPS caiu uma questão lá no TPS 2014 que está assim, ó. Originária da Escócia, a dinastia Stuart reinava na Inglaterra desde a morte de Elizabeth I. Beleza. Apesar das constantes pressões políticas da oposição anglicana, que não se conformava com uma linhagem católica. Eles não são católicos, eles são anglicanos. Tá? Então, está equivocado esse item, se eu não me engano, é o primeiro item da questão que fala sobre a Revolução Inglesa. E eu vou continuar na próxima aula, no próximo bloco de aulas. Beleza? Tchau, tchau. Abraços.